Olá, se você está aqui agora, abriu esse vídeo e começou a escutar este que vos fala, provavelmente temos alguma coisa em comum. O gosto, ou pelo menos a curiosidade, com relação a um personagem interessantíssimo e que hoje foge um pouco do mainstream das nossas leituras. Falo aqui do nosso Miguel de Unamuno, um grande nome da literatura, das letras, da inteligência espanhola, que viveu ali entre a virada do século XIX para o século XX, e é uma pessoa cuja sua posição dentro do pensamento espanhol é realmente muito grande. Julián Marías, que foi um autor que estudou bastante o Miguel de Unamuno, escreveu muito sobre ele, inclusive foi seu aluno, considerava-se discípulo de Unamuno, assim como de Ortega y Gasset e alguns outros autores. Lembra o que foi a figura de Unamuno dentro de uma observação escrita 2 anos após sua morte. Ele escreveu assim: Unamuno não deixou nenhum sucessor. Figuras de primeira grandeza como ele nunca os deixam. São estritamente insubstituíveis. É por isso que eles deixam um buraco e não um cargo para se preencher. Sua lacuna precisa ser preenchida e assim eles exercem a atração como um redemoinho em um riacho. É por isso que eles são perturbadores e causam movimento. Mas essa lacuna, dissemos, não é simplesmente um cargo vago. Não pode ser preenchida de maneira equivalente, mas de outra maneira profundamente diferente. E é isso que faz a história. Ou seja, a importância de Unamuno dentro do contexto da intelectualidade espanhola, dentro dos autores espanhóis, seja na filosofia, seja no ensaio, até mesmo na dramaturgia, poesia, romance e contos, o que nos interessa aqui, nós temos aí dentro uma obra que é uma pessoa de extrema grandeza, que teve uma voz tão potente, uma personalidade tão pungente, que trouxe novos ares para o seu país. Brevemente, para conhecermos aí o período no qual nós estamos falando, Miguel de Unamuno, escritor espanhol, para resumir toda a sua atividade apenas a isso, ele é da cidade de Bilbao, País Basco espanhol. Nasceu agora, 29 de setembro de 1864, comemoramos então seu aniversário. E veio a falecer em Salamanca, sua querida Salamanca, local onde foi reitor da famosíssima universidade, de onde aqui temos uma fotografia sua. Morreu no último dia do ano de 1936, 31 de dezembro de 1936. A sua produção foi tão especial, foi tão rica, tão instigante, tão provocadora, que a sua fama foi muito além da Península Ibérica. Unamuno foi conhecido e estudado em todo o mundo. E claro que também no Brasil já foi muito mais lido e também comentado. Para termos uma noção de quem já lia e comentava Unamuno, foram pessoas como Gilberto Freire, Guimarães Rosa, Gustavo Corsão, José Geraldo Vieira. Todos esses expunham em seus escritos um diálogo com Unamuno, seja expondo suas ideias, seja dialogando, seja analisando, até mesmo em críticas ou adequações. Portanto, Unamuno já teve um espaço maior aqui nas terras brasileiras e esperamos agora, com essa publicação, iniciar uma nova leva de
trabalhos ligados a essa figura tão ímpar. O principal tema da literatura de Unamuno, literatura aqui eu coloco dentro de um contexto geral de todos os seus escritos, seria a sua própria personalidade. Dentro de uma colocação feita pelo filósofo espanhol Afonso López Quintás, quando trata de Unamuno, quando abre um capítulo sobre Miguel de Unamuno em seu texto Filosofia Espanhola Contemporânea, seu livro, Filosofia Espanhola Contemporânea. E ele coloca isso, por ser a sua personalidade, o que mais chama a atenção, e que tudo ali dentro desse contexto de Unamuno se reproduzia a partir dessa questão pessoalíssima que ele possuía, de temas extremamente íntimos que ele buscava destacar e que iam como em círculos criados pelas várias formas que ele se expressou artisticamente. Ou seja, Unamuno trazia esses elementos que estavam em diálogo com a sua personalidade e, com isso, trazia para todos os seus leitores, todas as pessoas que o acompanhavam, a incitação para a percepção de novos problemas, de novas condições que deveriam receber atenção, condições próprias da vida humana que há muito já estavam fossilizadas pelas perspectivas intelectuais que dominavam o seu mundo, ou seja, esqueceram da vida, prenderam-se ao idealismo, ao racionalismo. E, portanto, podemos colocar aqui de uma forma sintética e condensando tudo que o Unamuno colocou, que o contexto da realidade humana que o indivíduo demonstra, é isso que o Unamuno quer trazer para todos nós. Ou seja, a realidade insondável em sua totalidade, que é o ser humano, e que mesmo assim, aquilo que pode ser apreendido sobre o homem só pode ser apreendido a partir de um homem real, sobre um homem real, um homem verdadeiro, um homem concreto, e não homens que se perdem em linhas lógicas, em conceitos abstratos, nas molduras que dizem ser o homem. Veja, para entendermos um pouco dos textos de Unamuno, é importante observarmos alguns critérios que ele utiliza dentro de toda a sua atividade. E claro, atividade nós colocamos como obra, e obra é toda a sua vida. A sua perspectiva intelectual chama atenção para um único detalhe, que é a vida humana, um homem concreto, um homem real, uma realidade inovadora em seus dias, que viria a trazer novos ares para a intelectualidade espanhola e, por consequência, aqueles que, inclusive, discutia com ele sobre a forma como ele trabalhava. A exemplo, o próprio José Ortega y Gasset, que não conseguia ser um admirador muito profundo das ideias de Unamuno, mas reconhecia a grande importância que ele teve por fazer todo o trabalho que ele fez. E para entender da boca de Unamuno, ou melhor, da pena de Unamuno, o que são esses detalhes sobre a vida, ou por que ir atrás da vida humana, fiquemos aqui com um trecho de uma de suas obras. Cada dia creio menos na questão social e na questão política e na questão estética e na questão moral e na questão religiosa e em todas as outras questões inventadas pelas gentes para não ter que afrontar resolutamente a única e verdadeira questão que existe, a questão humana
que é a minha, a tua e a de todos. Vejam só, o que vem a ser esta questão humana? Ele trará em outro de seus escritos, procurando expor o que ele quer ver num ser humano. Não o humano e nem a humanidade, nem o adjetivo simples, nem o substantivado, senão o substantivo concreto, o homem. O homem de carne e osso, o que nasce, sofre e morre, e sobretudo morre. O que come, bebe, joga e dorme, pensa e quer. O homem que se vê e a quem se ouve, o irmão, o verdadeiro irmão. Veja, essa forma que Unamuno vai expor para nós esse trecho, que é do seu mais famoso ensaio, O Sentimento Trágico da Vida, para Unamuno não importava o homem que nascia da razão, que nascia de toda uma estruturação racional, que buscava um homem perfeito. Mas, na verdade, o que importava para ele era o homem de carne, que nascia da carne. Carne essa que, infundida por uma alma que ele procurava com todo o anseio de si, poderia ascender à imortalidade, em um encontro, em um lançar-se com toda a sua vida numa fé clamada por essa mesma alma que buscava essa imortalidade. Então, fica claro que para Unamuno o mais importante é dialogar com pessoas reais, tratar de pessoas reais, escrever e dar vida a personagens reais que pudessem ser encontrados na rua. Pessoas que têm dramas reais, que têm problemas reais. Uma condição clara que expressa que precisamos ter de novo o contato com a vida real, com a vida de pessoas reais. E veja, o processo da escrita de Miguel de Unamuno não é um processo formal, no sentido que nós encontramos sempre na maioria dos filósofos que formalizam uma teoria, que ordenam um sistema, e dentro desse sistema ele consegue ter uma resposta plena para todo o universo. A grande questão em Unamuno é justamente essa falta de sistematicidade. Mas a própria falta de sistema em Unamuno leva a que ele tenha uma atitude que, na sua escrita, como questão, a gente poderia colocar uma questão unamuniana, nós pudéssemos verificar que ele, mesmo assim, parte de uma unidade, que a gente poderia dizer, esse é o método de Unamuno. Quem observa isso e dá a conhecer de uma forma mais fácil para nós toda essa situação foi, de novo, William Marias, no seu livro dedicado a Miguel de Unamuno, colocou dessa forma: o tema de Unamuno é único. Onde quer que se abra um livro seu, de qualquer gênero, se encontra o mesmo âmbito de pensamentos e de inquietudes, muito mais que nos escritores mais congruentes e bem organizados. E qual é o modo que se chega a essa unidade? Excluída a conexão sistemática das afirmações, resta uma possibilidade aberta: a reiteração. E a repetição é, com efeito, a forma unificadora do pensamento de Unamuno. Quer dizer, onde quer que você abra um livro dele, qualquer livro, desde O Sentimento Trágico da Vida até uma peça teatral como El Otro,
E entre toda essa produção, você encontra seus contos, novelas, ensaios, escritos ocasionais, tudo o que importa sempre aparece ali. E o que é? Sempre aparece o seu drama pessoal, que é justamente encontrar, dialogar, lutar agonicamente em prol daquilo que é humano. Ou seja, o Unamuno quer trazer para aquele que lê esse seu diálogo interior, essa sua luta particular e íntima da sua condição de homem que procura estar falando das coisas do homem e que quer trazer para todos essa possibilidade de se inteirar das coisas também humanas. E ainda vale lembrar que nas narrativas que nós encontramos, dentro do livro Contos Escolhidos, nós vamos estar diante de todo esse trabalho de repetição, reiterados aí nesses escritos. Ou seja, diante de personagens que encarnam todos esses dramas reais, todos os dramas de vida que o Unamuno, de certa forma, passou por eles e oferece para outros como possibilidade de trabalhar literariamente toda essa luta. Ele traz à tona um conjunto de problemas em que se encarnam nos seus personagens e que esses personagens são entendidos por ele de uma forma muito peculiar. São 3 agentes dentro dessa criação. O próprio Unamuno, que tem nos personagens criações suas como filhos, mas também os personagens são criadores do próprio Unamuno, dentro de um processo de construção que é realizado como um diálogo. Ou seja, o criador e criatura ali estão em constante relação. O exemplo mais clássico disso talvez seria um diálogo do personagem do livro, o personagem principal do livro Névoa, que é uma de suas novelas mais famosas, e que em um determinado momento da história o personagem dialoga com o Unamuno dentro do romance. Só que existe ainda um terceiro fator dentro desse diálogo. Seria também o papel que o leitor realiza dentro desse processo. Criador, personagem e leitor. O papel do leitor é trazer outra vida para esse autor, para esses personagens. Quer dizer, o papel de quem lê essas histórias é trazer para dentro de si esses dramas pessoais ordenados de uma forma literária com esses personagens por um autor. E quando alguém lê esses contos, quando alguém lê essas novelas, se coloca diante desses dramas, se percebe nessa luta, também junto com aqueles personagens, e dá atenção para esse embate, ele está oferecendo um espaço para que essas vidas continuem. Oferece um espaço que impede a morte de autor e de personagem, podendo perpetuar assim a maneira como essas histórias acabam por ganhar espaço. Quando você estiver com o livro dos Contos Escolhidos nas mãos, poderá entender toda essa caminhada, poderá entrar dentro desse drama, poderá sentir essas lutas internas que o próprio Unamuno sentiu.
Para deixar aqui algumas perspectivas de alguns dos contos, trarei alguns temas que vocês poderão observar durante a leitura, sem grandes revelações, né? Porque todos os contos são inéditos em língua portuguesa, portanto não vamos dar aqui a solução do problema, mas apresentá-los. Veja, todas as ordenações das ideias unamunianas, né, independente do tipo de obra que apareça, é marcada por um elemento de contrapontos, ou melhor dizendo, numa oposição de elementos. Por exemplo, razão e vida, fama e autenticidade. É uma perspectiva que podemos dizer claramente dialética, né? E em certa medida o Miguel de Unamuno também deve alguma coisa a Hegel, né? Tem ali uma certa influência. Então existe esse enfrentamento, e esse enfrentamento ele não gera dentro da obra de Unamuno uma solução. Poderíamos dizer que são enfrentamentos antinômicos, né? E que é a partir desse enfrentamento, do próprio caráter de luta que existe, que a vida se desenvolve. E dentro dessa perspectiva de contraposições, o cenário que nós encontramos é ver que o Unamuno, ao invés de nos guiar para a solução de problemas, ele ter como um fim essa solução, o Afonso Lopes Quintás traz uma observação muito precisa do que é essa metodologia de Unamuno. Ele coloca que a sua escolha foi converter a busca em fim e glorificar a luta em si mesma. O homem não chega à fé, em sua opinião, por meio de uma revelação sobrenatural, mas em virtude de um requisito vital primário, ou seja, a vida clama por essa fé, e essa fé só é encontrada na luta entre as duas oposições que se colocam. A principal delas é justamente a oposição entre a razão e a vida. Oposição essa que o Julián Marías comenta também de uma forma muito clara. Trecho longo, mas vale a pena uma certa atenção. Para Unamuno, pois, a razão e vida se opõem e o instrumento racional é incapaz de se abrir ao vivente sem enrijecê-lo e matá-lo. Mas Unamuno se dá conta de que tão pouco se pode escolher entre um e outro. Razão e fé, disse, são dois inimigos que não podem sustentar um sem o outro. O irracional pede para ser racionalizado e a razão só pode operar sobre o irracional. E logo, a vida não se pode sustentar senão sobre a razão, e a razão, por sua vez, não pode se sustentar senão sobre a fé, sobre a vida, assim, fé na razão. O homem necessita saber ao que dar atenção, necessita de uma certeza evidente acerca das questões que lhe importam verdadeiramente, aquelas que lhe são mister para viver. E isto é o que mais propriamente pode se chamar razão. A fé na vida perdurável é uma convicção em que se apoia a existência do cristão, mas não exclui, senão antes aumenta, o problema de se perguntar racionalmente que é a vida perdurável e como é possível, do mesmo modo que a fé em Deus não elimine a teologia, senão justamente o contrário. O problema, portanto, volta a estar fortemente colocado. É uma aporia, como havia dito em grego. Agora, pois, Unamuno quer saber que não pode prescindir da razão, ainda
que no momento em que se aparta dela, e daí sua agonia, se volta ao sentimento, à realidade do seu próprio problema, à sua própria angústia vital, e declara que o que vai dizer é somente fantasmagoria ou poesia, suma mitologia. Veja, essa oposição entre razão e fé, razão e vida, nós encontramos num conto que está no livro, que se chama Ver com os Olhos. Esse conto ele é interessantíssimo dentro da perspectiva que trata de crises e de situações muito comuns ainda hoje. Nós vamos estar ali frente à história do jovem Juanito, e poderia ser qualquer outro jovem de nossos dias que enfrentam uma série de conflitos próprios da juventude e que se perde nesse caminho. Basicamente, o tipo exposto em Juan, e esse é um outro detalhe, esses mesmos personagens unamunianos podem ser usados como esses arquétipos de determinadas condições da vida, por serem personagens que tendem a ser reais. Como toda boa literatura tende a trazer isso. Então, os personagens desses contos também podem ser colocados dessa maneira. E o Juan passou pelos estudos superiores, perdeu-se em inúmeras leituras que o arrancaram da realidade da vida, instalando-o em um mundo completamente absurdo. Esse mundo absurdo que Juan vai habitar é um mundo que observa a vida humana, a realidade, a existência com uma ótica puramente pessimista. Ele se perde em alguns redutos, vai estar ali convencido da completa nulidade de se estar vivo ou não. Ele está embrenhado em falar com todos, comentar com todos uma negatividade da vida. Veja, um jovem que tem ainda todo um tempo pela frente, começa a ser um arauto da negatividade. Ele, portanto, vai ficar desiludido, ele terá uma condição extremamente melancólica, um velho praticamente taciturno, quase um casmurro, e desiludido com a vida por ela ser um absurdo, a vida não ser nada. Por quê? Porque Juan via, depois de tanto estudar, depois de tanto ler, depois de ter passado pelos estudos superiores, ter saído de uma universidade, por ter encontrado com diversas pessoas, ele chegou à conclusão que a vida não tem sentido. Mas que pessoas ele encontrou? Outras pessoas fechadas como ele dentro da universidade, outras pessoas que viviam ali aquele meio e repetiam o que os livros alemães, suponho eu, pelo detalhe que tem dentro do conto, diziam para ele. Esse Juan chega a comentar em certo trecho: se estou triste é porque nasci. Diferente da nossa Lispector, que está triste só porque está cansada. Ele já tem um pouco mais de problemas. Então, se estou triste é porque nasci. Uma crise existencial ferrenha, e que tomou ali mais corpo com a revolta adolescente e teve todo o tempero colocado pela literatura pessimista. Terrível. E os pais, claro, se preocupam, Bons pais se preocupam com essa situação e procuram então um médico da vila onde eles moram e levam o Juan para conversar com o médico, ver se tinha algum problema.
E o médico já era ali um senhor já de idade, né, muito velho, experimentado na vida, observa o jovem e entende de uma forma muito precisa aquilo que amargou a vida dele. Primeiro, ele não olha para o céu, ele olha para o chão, ele não consegue ver com os olhos. Ele tem os olhos voltados para o chão, olhos que se escondem da realidade da vida e que não conseguem ver nenhum elemento da vida concreta real. E é quando o velho médico usa um termo preciosíssimo aqui nesse contexto. Ele vai chamar toda a tristeza, ele vai dizer que toda essa amargura, todo esse niilismo e todo o absurdo que vive dentro de Juan são tristezas teóricas. Que termo magnífico, tristezas teóricas. Veja, quantas pessoas que não se debruçam em livros, em teorias, esquecem a vida de lado e passam a viver tristezas teóricas. Porque leu em tal lugar, porque viu em tal lugar, mas e a sua vida real, concreta, na carne e no osso? Quais seriam os reais motivos para essa tristeza, se é que eles existem, para uma tristeza que nunca consegue deixar esse estado de perda de todo sentido? O jovem, quando a gente observa isso, na grande maioria das vezes é por pura birra, revolta, coisa da idade. Juan, ele consegue ser assim por conta de uma vida que a gente pode dizer que é uma vida tranquila. Juan, ele não experimentou nada de tristeza real, tristeza na carne, antes de se instalar nessa sua tristeza teórica. Mas ele iria perceber isso em um episódio triste que acontece quando ele se vê como causador da tristeza e da angústia de outra pessoa. Havia na mesma vila onde ele morava uma moça que se chamava Magdalena, moça simples, de vida difícil, mas que trazia as cores da felicidade em sua alma. Ele a conheceu com olhos alegres, testados por situações ásperas da vida. E Juan foi responsável por mergulhar esses mesmos olhos extremamente felizes em uma tormenta de tristeza. Em um episódio do conto, Juan deixa um dos seus alfarrábios, seus papeizinhos ali, cair no local onde ele parava para tomar um refresco, depois de uma caminhada, e era justamente Madalena que servia esses sucos, refrescos. E ela encontrou o papel, foi abrir para ver o que era, para procurar ali o dono. Descobriu quem era o dono, mas descobriu tudo aquilo que sondava aquela alma. Descobriu que tristezas eram produzidas por aquele jovem. Encontrou o motivo deles olharem só para o chão, não conseguirem ver o azul do céu e não conseguir corresponder ao olhar de outra pessoa. Seguindo o conto, nós temos um final que é uma belíssima catarse dentro de todo o contexto da história. Mas a grande situação desse conto, e é um a mais que a gente pode perceber, que esse conto ele possui um peso autobiográfico muito forte, talvez até mais que outros escritos unamunianos, porque
Nós estamos lidando com sentimentos e condições que o próprio Miguel de Unamuno sofreu. Quando tomamos contato com sua biografia, sabemos que ele passou pelo menos por 2 grandes crises de fé, ou crises existenciais. E não fosse o olhar de Concepción Lizárraga Ecerrar, se não fosse por Concepción Lizárraga Ecenarro Conchita, que em uma das épocas de crise era sua noiva e posteriormente foi sua esposa, não fosse por ela, ele teria perdido também a possibilidade de olhar profundamente nos olhos de alguém e sentir a realidade da vida, longe de tristezas teóricas nas quais ele estava imerso. Quando ele escreve o conto, por exemplo, Ver com os Olhos, ela era sua noiva já. E tem um estudioso de Unamuno que traz uma informação interessante acerca dessa relação do conto com a sua vida pessoal. O autor se chama Jesus Galvez Yague. Ele escreveu assim: Juan se salva quando encontra em Madalena uns olhos para ver o mundo. Unamuno sempre elogiou os olhos de Concepción Lizárraga e sua alegria. Como assinalou Emílio Salcedo, um de seus melhores biógrafos, escreveu Vida de Dom Miguel em 1964, são os olhos e a alegria de Magdalena Conchita os protagonistas. O herói conquistado e curado pelo amor não pode ser outro que ele mesmo, Unamuno. E tudo isso por conta de Concha. Veja, essa história muito bonita e mostra como se sai desse mundo sem possibilidades de encontrar uma razão para a vida. Instalado em tristezas teóricas, nós acabamos não conseguindo olhar para o alto, olhamos para o chão. Mas se olharmos nos olhos que sofrem, que são alegres, que vivem, que jogam e que morrerão, nós podemos nos livrar desses males da juventude e que às vezes perpassam por mais tempo. Essa história chama muita atenção. Espero que gostem e possam aproveitar bastante quando estiverem fazendo a leitura desse texto. Veja, além da história de Juan, suas tristezas teóricas, o seu aprendizado para olhar o mundo com os olhos, olhar para o azul do céu, olhar para o marrom da terra, o verde das árvores, para as pessoas que estão ao seu lado, nós temos ainda várias outras possibilidades de realidades, personagens que ganharam vida e trouxeram dilemas importantíssimos para essa nossa coletânea. Veja que o primeiro embate com as tristezas teóricas é um entre vários. Temos também a imprescindível discussão sobre uma vida autêntica ou dedicar a sua vida para a fama e para a imortalidade dos homens, não para a imortalidade de Deus. Temos ainda não, porque eu já falei da primeira vez. Temos também, se não Uhum. Além disso, podemos encontrar o que é a real poesia possível de ser realizada por um homem preso aos meios da cidade
e que sente o peso de um coração que volta a queimar quando muda a sua condição de vida e passa a se relacionar com outras pessoas. E claro, encontramos também a tragédia. Podemos ver uma Justina, criança que viveu todas as grandes desgraças que poderia ter aparecido na sua frente e que é marcada pelo pavor de ter se embotado, não ter encontrado nos momentos certos quem pudesse auxiliar na sua captação, no seu entendimento e na melhor forma de superar toda a tragédia que viveu. Bom, são esses os personagens reais, são esses os personagens que ganharam vida pela caneta de Unamuno. São esses personagens que trazem a vida de Unamuno para nós. São esses personagens que nos ajudam a cada conto, a cada história, a cada linha, a encontrarmos os detalhes que importam, encontrarmos a realidade do homem de carne e osso, o homem real que vive, sofre e morre, mas que também é alegre, que brinca e que poderá encontrar a sua imortalidade, que poderá encontrar o sentido final da sua vida e perviver, e estar numa eternidade, fazendo sentido a tudo aquilo que se é. Conheça Unamuno, conheça a sua literatura. Foi um prazer estar aqui.